E aí galera, depois de um vídeo de análise muito bem feito aqui, explicadinho para vocês, com muitos dados e estatísticas que nós postamos agora para a rodada 4 ontem, trouxemos agora um vídeo 2 em 1 muito legal, com muitas dicas e dica extra e também para tiro curto. Então, tá curioso? Fica até o final do vídeo com o Boleiro para você saber de todas as nossas dicas aí, tá bom? Bora que bora! E salve, salve família boleiros e boleiras do Cartola 2022, seus doidos malucos por Cartola, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Boleiros do Cartola, ao seu canal, tudo bem? Como vocês estão? Tá bom demais, espero que todos estejam com saúde, é mais importante. Galera, não vamos enrolar muito não aqui, então já vou começar pedindo o seguinte, ó, você caiu aqui de paraquedas e tá curioso para saber o que nós vamos mostrar para vocês sobre o Cartola da rodada 4, então ó, link vermelhinho aqui embaixo, dá uma clicadinha, te inscreva, ative o sininho de notificação e claro, deixa o super like pro canal para você que não nos conhece e vai fazer parte da família e para você que já conhece, então deixa um like para fortalecer. E outra, nós perguntamos isso no vídeo anterior, mas eu tô curioso de novo de outras pessoas e de vocês mesmos. Como foi a rodada de número 3? Eu sei que muita gente deu aquela zicada e perdida de cartoletas, né? Então, deixa aqui nos comentários, vem bater um papo comigo que eu tenho um grande prazer de falar com eu respondo todos os comentários. Eu tenho esse prazer, nem que eu fique na madrugada, mas eu respondo a vocês porque é um grande prazer falar com vocês. Então, deixa aqui nos comentários como foi a tua pontuação, se você valorizou ou desvalorizou na rodada 3. E agora para a rodada de número 4, meu, muito simples, muito simples, muito simples. O que eu faço? Aquilo que eu falei no vídeo anterior. A gente faz uma sequência. Então, o vídeo de ontem, nós postamos aqui para vocês, né? Aqui com muita análise, né? Para a rodada de número 4, onde apostar, o que fazer. E nesse vídeo a gente vai dar algumas dicas para vocês por posição, inclusive com uma dica extra em mostrando o porquê apostar nesses jogadores e outra. Vamos também trazer aqui uma coisa bem legal para você que gosta de jogar liga de tiro curto. Fechamos zagas, vou mostrar para vocês as melhores zagas para se apostar e também deixei 2 times prontos aqui para vocês se basearem para essa rodada aí, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho de dados que vocês vão gostar bastante. Bora com o boleiro! Galera, então vamos começar dando as nossas dicas aí, posição por posição, tá bom? Vamos começar aí com os nossos goleiros e eu deixei em destaque e vou explicar o porquê, tá? Daniel do Internacional, tá? Ele já tem aí, galera, o cara vem fazendo boíssimas partidas, tá? Ele já tem aí 8 defesas, tá? Vai jogar em casa, o Inter melhorou demais, principalmente na sua parte defensiva. E pegando um dado estatístico que eu coloquei do lado aí, tá? O Inter já conquistou 8 defesas em casas e o Avaí já cedeu 8 defesas. Então, cruzando esses dados, o goleiro Daniel é uma boa opção para essa rodada. Lembrando aí, obviamente, o Avaí ganhou, mas o Inter melhorou muito e tenho certeza que essa defesa vai ajudar o Daniel. E o Daniel é um bom goleiro. E outra, ele é um goleiro barato, custa aí menos de 6 cartoletas e meia e não tá muito caro para valorizar, precisa de 3.6 ali, então vai dar bom aí, confia no pai que vai dar mitada, beleza? Então deixei 3 outras opções aqui de goleiro para vocês, que eu acho bastante viável para essa rodada, que é o João Paulo, que já tem aí 14 defesas, tá? Gatito Fernandes. Voltando aqui, por que João Paulo? Porque é o seguinte, João Paulo é o melhor goleiro na temporada de 2022, é um goleiro que faz bastante defesas quando joga fora de casa, e o São Paulo, que eu acho até que pode vencer nesse jogo, expliquei o porquê lá no vídeo de análise. Galera, eu vejo sim, o São Paulo é um dos times que mais finaliza, então mesmo que o João Paulo sofra gol, acho sim que tem grandes possibilidades aí, tá bom? Nosso outro goleiro bom aqui para dicas é o Gatito Fernandes, né? Gatito Fernandes, e quem já conhece esse mito de anos e anos aí do Cartola, tá nas nossas dicas aí, Botafogo jogando em casa contra o Juventude, é sim um possível SG pro Botafogo, então vamos apostar que vai dar bom aí. Nosso querido goleiro Gatito já tem 5 defesas somente em um jogo, tá? Então vale a pena arriscar. E o outro goleiro aí é o nosso querido Bento do Atlético Paranaense, tá? Por quê? Porque o América é um time que finaliza bastante e o Atlético Paranaense é um time que sofre essas finalizações. O Bento já deu aí
as suas caras, mostrando que já teve jogo aí que fez 4, 5 defesas, então vale muito a pena. O cara já tem 14 defesas, tá? E coloquei 2 bons goleiros para valorização. Infelizmente ele não trouxe aquela metadinha na rodada anterior, mas tá aí. O Tadeu tá bom para valorizar, ele precisa de somente 0,20. Então, quem tá precisando de recuperação de cartoletas é um bom jogador para a rodada. E também o Everson aí, do nosso goleirão do Atlético Mineiro, que também precisa de só 2,60 para valorizar. Quem sabe contra o Goiás, né, consiga um SG e mais 1, 2 DDzinha aí para manter, né, uma boa valorização. E agora, galera, vamos rapidinho falar de zagueiros aí. Também deixei algumas dicas bacanas para vocês e, obviamente, deixei em destaque o Maicon dos Santos, né? Ainda falei, por mais que é um jogo complicado, o São Paulo pode até vencer, mas o que eu estou prevendo para esse jogo? Inclusive eu deixei aí no campinho, eu estou mostrando aí para vocês, né? Por onde o Maicon mais comparece. E você vê que o Maicon, ele não é só um zagueiro, ele é um zagueiro muito ofensivo. Ao mesmo tempo que ele marca, ele desarma, ele é um cara que atua muito pelo lado direito, é um cara que pode, inclusive, dar uma assistência, bom cabeceador. Inclusive é o seguinte, é um dos únicos zagueiros até agora que não cometeu falta. Então, assim, isso é muito importante. E outra, é o zagueiro, por enquanto, um dos zagueiros que tem mais desarme até agora. Ele tem ali em torno de quase 3 desarmes por jogo. Então vale a pena colocar o Maicon. Por quê? O Maicon vai correr ali pelo lado, né, esquerdo ali, de fazer esse debate com o São Paulo ali, onde, né, dependendo de quem jogar ali do ataque do São Paulo, vai favorecer os desarmes pro Maicon, tá bom? Então eu deixei ele aí como destaque. E aí coloquei 4 dicas bacanas aí para nós de zagueiros, né? O Júnior Alonso, grande zagueiro jogando fora de casa contra o Goiás, eu acho que é legal. O Rodrigo Moledo, né, ao mesmo sistema que eu falei do goleiro Daniel, acho sim o Rodrigo Moledo um bom zagueiro para essa rodada contra o Avaí jogando em casa, beleza? Marlon do Cuiabá, para mim é uma aposta, mesmo jogando aí contra o Atlético Goianiense. O Marlon é um bom zagueiro e também é um cara que tem bons desarmes, não é muito faltoso. Vou fazer uma aposta também no Vitor Cuesta do Botafogo. Quem lembra desse mito durante 2 anos seguidos aí no Cartola, é um grande zagueiro e quem sabe aí ele dentro do nosso querido Fogão, ele faça aí boas histórias, né? Ele tá barato, tá bom para valorizar. Coloquei aí na lateral também 2 bons zagueiros para valorizar para essa rodada. O Felipe Sampaio, também do Botafogo, precisamente de uma cartoleta, para você que tá precisando de valorização, e Diego do São Paulo, que é também um zagueiro que desarma bastante e precisa somente de 1,20. Então, esses 2 aí para questão de valorização. Nas laterais aqui também, vamos falar aí de algumas dicas. Deixei aí em destaque o Lucas Piton, galera. Por que eu deixei o Lucas Piton? Porque é o seguinte, é um zagueiro que já tem 13 desarmes em 3 jogos, tá? É um cara que já tem assistência, já tem gol, é um lateral aí, você vê que eu inclusive deixei até uma mapinha de calor aí, é um cara que fortalece muito pelo lado esquerdo, obviamente, né? Ele joga pelo lado esquerdo, mas você vê que ele não é um cara que joga tão recuado, né? Esse é também um probleminha da parte da defesa do Corinthians. Mas assim, pensando num contra-ataque, numa assistência, numa finalização, num desarme, numa roubada de bola, o Piton é bom para essa rodada, tá? Porque vai enfrentar um time que cede pontuação para laterais, né, nessa posição. E a gente vê que o Piton, ele faz muito bem essa função aí, beleza? Então, pode fazer essa aposta aí. E outra, ele é um pouquinho zargado, mas vale a pena você fazer uma apostinha, tá? Aí nos nosso top aí, deixei Saraiva, tá? Gosto muito desse lateral também, assim como eu falei do nosso querido Cuesta, né? Saraiva foi mito dos mitos aí na lateral, né, nos anos anteriores do Cartola, então também tá barato para valorizar, custa baratinho, então é uma boa aí o Botafogo jogando em casa contra o Juventude. O Egídio, né, que é o lateral que tem aí, né, por enquanto, a maior média de laterais, tá? Por enquanto no Cartola, então vale a pena Cuiabá jogando em casa, mesmo como do Fluminense. Cara, eu gosto muito do Fluminense, dá pra apostar nos laterais do Fluminense, mas é o seguinte, todos os jogos que eu tô acompanhando o Fluminense tá deixando a desejar. E a gente sabe que o Cuiabá é um time muito ajustadinho, a gente viu o jogo aí contra o Atlético Mineiro. Então assim, vale a pena essa apostinha. Não poderia deixar de fora o nosso querido Guilherme Arana. Lembrando que o Guilherme Arana para embate não é bom, só tem 4 desarmes aí, já tomou cartão amarelo. Para esse lado ele é complicado, mas a gente sabe que ele é um cara muito ofensivo, é um cara que pode a qualquer momento fazer um gol, dar uma assistência, é um cara que finaliza. Então para esta rodada, mesmo jogando fora de casa, é válido sim, tá? E uma aposta bem ousadinha no Bustos, lateral aí do nosso querido Internacional. O cara já tem 6 desarme, vale fazer uma aposta. Não custa tão caro, custa menos aí de 9 cartoletas, precisa de menos de 4 para valorizar, então é uma aposta. Agora, para você que precisa de valorização, deixei 2 bons jogadores. Daniel Borges, também do Botafogo, um excelente lateral esquerdo, tá? E um outro lateral esquerdo também, que também acho muito bom, mesmo jogando fora de casa, é o Dudu, mas no caso desses 2, estou pensando na questão de valorização, tá? O nosso Daniel precisa de 1,10 para começar a valorizar e o Dudu precisa
precisa de 1.8. E passando para a nossa meiuca aqui, deixei em destaque, muita gente talvez não vai apostar nele, né? Logicamente ele está aqui em dúvida, vamos ficar de olho, né? Mas nas últimas escalações ele estava ali, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque eu fui checar, ele tá válido, tá bom. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas seria uma grande aposta totalmente fora da curva. Vocês sabem que eu gosto de trazer aqui boas opções aí para fora da curva. Então na nossa meiuca deixei em destaque o nosso meia Chay. Por quê? Inclusive deixei em um campinho, né, de calor, você vê que ele participa muito no meio de campo. E outro, ele na verdade ele roda, né, o campo todo. Você vê que ele participa, né, da defesa lado esquerdo, no meio de campo, trabalha como primeiro e segundo volante. Só que o lado mais focado do Chay justamente é onde? Pelo lado direito, é um cara de boas assistências, é um cara que finaliza bem de fora da área. Então assim, a gente pode esperar um bom debate desse maluco aí. É um cara que tem um bom número de desarme, né? Então assim, dá pra fazer uma aposta, dá pra fazer uma apostinha aí. É o cara ali que custa suas 11 cartoletas, não é muito caro pra rodada, acho que é válido apostar, tá? E não precisa de tanto pra valorizar, precisa de em torno de 3.20 pra começar a valorizar. É a nossa aposta pra meiuca aí, tá? Nos top aqui que a gente colocou, eu coloquei o Edenilson, tá? Do Internacional, por estar jogando em casa, o Edenilson batedor de pênalti, então tudo pode acontecer contra o Avaí, tá? O nosso Mito Vina, também jogando em casa, mesmo jogando contra o Bragantino, vejo o Vina uma das melhores opções para essa rodada. E outro, o cara bate pênalti, o cara bate falta, o cara é o cara do Ceará, ele estando em forma, acompanhado ali principalmente pelo lado esquerdo ali, ele é muito bom para essa rodada. E o Bragantino é um time rápido e que gosta de, né, liberar essas pontuações para meio-campista, que cede pontuação para meio-campista. Então, e outra coisa, o Vina é baratinho, custa menos de 5 cartoletas e não tá caro para valorizar. Então, vai que vai. Uma aposta aí pra gente também é o William, né? E para quem assistiu o jogo ontem do Corinthians contra, né, o Boca Juniors, cara, até por isso que eu gosto de acompanhar jogos mesmo fora aí do quesito brasileirão. O William, quando ele tá em campo, ele modifica o meio do campo do Corinthians inteiro. Eu acho que o técnico do Corinthians entendeu o que ele precisa fazer no meio de campo, né? Tanto que ele deixou o Roger Guedes um pouco mais avançado pela esquerda e o William fazendo aquela função de terceiro atacante ali, dando suporte, né, tanto para o atacante quanto para o Roger Guedes, quanto pelo lado direito. Então assim, inclusive o segundo gol saiu ali dos pés, né, veio ali o primeiro passe aí do nosso querido William. Ele modifica, ele é fera. Eu sei que tem muita gente que vai com o Renato Augusto. O Renato Augusto tá meio morto, tá? A gente sabe que ele é um bom meio campista aí pra Cartola, mas assim, ele não tá muito legal. Então, se você quiser fazer uma aposta fora da curva, o William é uma boa opção para essa rodada, tá bom? E também o Andrei do Cuiabá. Por quê? Porque é um cara desarmador, é um cara que finaliza, é um cara que dá assistência, é o cara do meio de campo, né, do nosso querido Curitiba. E o Curitiba estando montadinho, com o time ali, digamos que 95% dos seus jogadores aptos a jogar, o Andrei é favorito. Então é uma aposta também e vale muito a pena e muita gente não vai apostar nele, tá bom? Para valorização, deixei 2 maluquetes aí para vocês. O Johan, se jogar, é uma excelente aposta do Bragantino, precisa somente de um pontinho para valorizar. E o nosso, agora falando dele, Renato Augusto, coloquei porque ele, né, por mais que ele não esteja bom, mas quem sabe aí ele pode sair uma assistência, um golzinho do pé dele, ele precisa somente de 2.2 para começar a valorizar, beleza? Passando para os nossos atacantes aqui, né, fiz uma aposta ousada e vou explicar o porquê rapidinho e muita gente não vai. Estou acompanhando o Inter nos últimos 3 jogos melhorou assim absurdamente, é outro Internacional, é um time com atitude, um time que ataca, um time que busca jogar pelas beiradas, melhorou principalmente aquela retenção de bola no meio de campo, e um dos jogadores, na verdade são 2 jogadores, eles estão aqui, né, mas já vou falar, que eu vi jogar e que vale a pena fazer uma aposta, e que pouquíssimas pessoas vão apostar, é o alemão. Tá? O alemão no Brasileirão já fez 2 jogos, 2 gols em 3 jogos, então é mais de 1,5 por jogo, e ele também participou dos gols do Inter nessas fases aí dos jogos fora do Brasileirão. Então é um cara muito participativo, e como eu mostrei aí no campinho para vocês, é um cara que ele não é um atacante centralizado, ele é um cara que volta para buscar, é um cara que volta para desarmar, é um cara forte, né? É jovem, tu corre bem, né? É um cara que corre pelas beiradas, e assim, ao mesmo tempo que ele tá na beirada, ele já tá lá no ataque ali dando cabeceio, sabe fazer um bom pivô, então é um cara para se fazer uma boa aposta. E outra, é barato, custa menos de 8 cartoletas e então assim, não tá tão bom para valorização, precisa de 4 pontinhos para começar, mas se ele fazer uma assistênciazinha, um golzinho, ele já valoriza, você não perde. E vou pegar um embate aí, um outro cara também, se você não quiser ir com o alemão, quiser fazer uma apostagem dupla aí, é o Carlos de Pena, tá? Muito bom, corre muito pelo lado esquerdo, é um cara de dar assistência, vale a pena fazer isso, tá? Ele tá aqui no nosso valorização, já falo dele aqui, tá? Então, agora as nossas apostas para a rodada de número 4 é o Caleri. Caleri tem aí, eu tô com uma intenção aqui que jogando em casa contra o Santos, ele vai deixar um golzinho, então
ele é salgado. Ele é, pensa naquele peixinho sargado, é ele. Mas vale a pena para essa rodada contra o Santos. Por quê? Porque o Santos cede muita pontuação para atacante, então vale a pena colocar, né, o Caleri. A gente sabe que o Caleri sempre deixa um golzinho quando é clássico, então vamos que vamos, tá? Não poderia deixar o grande Hulk, é um mito dos mitos, esse nem precisa dar dica. Roger Guedes também, para essa rodada contra o Fortaleza, é uma boa aposta, ele vai jogar pelo lado muito bom, onde o Fortaleza cede pontuação para ponta e para atacante, e também o nosso Igor Paixão, que indicamos na rodada anterior e que novamente rebato, é um cara para estar no nosso time aqui, tá? Já para valorização, e também que é excelente para a rodada, Erisson não pode faltar no seu time, tá? Ele precisa somente de 1.9 ali mais ou menos para começar a valorizar, e jogando em casa contra o Juventude, eu acho que vai deixar no mínimo 2 golzinhos aí, tá? Alan Manga também do Curitiba, outra potência para essa rodada, precisa só de 2.50 para valorizar, e como já falamos do Carlos de Piana aí do Internazionale, ele custa só 4 cartoletinhas e precisa de 4 pontinhos para valorizar, é uma boa, tá bom? Técnicos não vou demorar muito não, deixei aqui em top 4 para vocês, Antônio Mohamed do Atlético Mineiro, Rogério Ceni, uma apostinha do São Paulo jogando em casa, Gustavo do Curitiba jogando em casa, acho que pode dar bom, Mano Menezes, que eu acho que é um dos técnicos mais escalados, mas da nossa análise, acho muito viável, né? Até porque se a gente fechar um azar doente por tudo que eu falei, o Mano é uma boa, tá? E para valorização, Luiz Castro do Botafogo precisa aí um pouquinho mais de 2 pontinhos para valorizar. E o nosso querido Vitor Pereira do Corinthians também um pouquinho de 2.5, 2.7 para valorizar. É uma boa para rodada, tá bom? E aí fechando, galera, né, pra gente finalizar as nossas dicas aí para rodada no nosso time principal, por enquanto nós vamos assim, tá? No 4-3-3. É o que eu mais gosto de jogar, beleza? É esta formação, eu não deixo os laterais de fora. Então eu vou de João Ricardo, goleiro do Ceará, vou de Moledo e Vitor do Corinthians, meus 2 zagueiros. Minha duplitia aí de laterais é o Mariano, porque para essa rodada acho que o embate para ele, para desarme, é uma boa. E o nosso querido Saraiva. Nosso trio de meio-campistas, vou de Zaratio, Vina e Andrei do Curitiba. Nosso ataque, vou de Erisson, o Igor Paixão e também vou de Caleri de capitão, beleza? E o nosso professor é o Mano Menezes. Eu fui bem misto, mas com jogadores que têm um grande potencial de imitar nessa rodada e também de não desvalorizar, que também é muito importante aí, beleza? Então, vamos agora passar para aquela análise rápida que eu prometi para vocês no início do vídeo sobre tiro curto. Espero ajudar vocês, tá bom? Galera, eu separei alguns times para falar para vocês, os times que eu acho bacana, que eu fiz aquele estudo rápido aqui e que eu acho que dá para fechar uma zaga ou mesclar essas zagas na sua liga de tiro curto aí para diferenciar, tá? Nosso palpite para o primeiro jogo é justamente entre o Internacional e o Avaí. Por que eu coloquei esse confronto? Porque o Inter tem uma chance aí, uma probabilidade de vitória de 70%, tem uma probabilidade de 50, quase 60% de SG. Por quê? Porque o Avaí é um time que finaliza pouco, né? É um time que não tem tanto contra-ataque. Mas Boleiro, ele fez 3 gols no Goiás, mas o Goiás vem tomando gol de todo mundo. Eu falei lá no vídeo de análise. O Internacional modificou a sua forma de jogar e o Mano Menezes é um cara que sabe estruturar o seu time, principalmente defensivamente. Então é uma boa aposta aí, tá bom? E ó, você vê aí que ó, chance de vitória do Avaí apenas de 9%, de manter a SG 15%, né? Então assim, muito pouco. Então pra mim, né, a grande possibilidade de um SG, de uma boa pontuação da defesa do Inter e dos jogadores de ataque do Internacional é bom para essa rodada, tá? Olha aí, ó, a média de gols fora de casa do Avaí, cara, olha só, como vista é de 0, então praticamente não fez gol, certo? Então, é isso que eu tô prevendo, então vai dar bom aí, então... Nosso palpite é de 2-0, então quer fechar uma zaguinha legal aí ou uma mistagem, vale a pena fazer essa aposta ousada no time do Internacional. Nossa segunda aposta aí, nosso palpite vai para o jogo do Botafogo e Juventude. Por que esse jogo? Vamos lá, chance de vitória para o Botafogo de 81% contra 7% somente do Juventude. Lembrando que o Juventude tem uma média de gols fora de casa de menos de 1 gol, é meio gol, tá? E sofre mais de 1 gol por rodada. Então você vê o seguinte... né? É um time que sofre muitos gols quando joga fora de casa e praticamente não faz gols. E o Botafogo, por mais que ainda vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, é um time que eu confio pra essa rodada, vou dar esse voto de confiança. Os números e estatísticas estão levando a esse patamar que o Botafogo tem tudo pra gente fechar uma zaga e se dar bem aí, tá? Você vê aí, ó, que chance de SG pro Botafogo de 46% contra 5% aí do Juventude, né? Chance de 2 gols ou mais pro Botafogo é de 78%, beleza? Eu pus um palpite de 1-0, eu fui aqui básico, mas
uma grande chance do Botafogo fazer aí 2, 3 gols aí. Então, você que vai de ataque de Erisson, né, de Silva, de Chay, né, de jogadores ofensivos, principalmente trabalhar do lado direito do nosso querido Fogão, é uma boa. E fechar uma zaga, principalmente com Gatito Fernandes no gol, vale muito a pena aí, tá bom? Nosso próximo palpiteco aqui, estatística de jogo, é em cima do jogo do Goiás e o Atlético Mineiro. Tem a tendência do Atlético ir com um time misto, eu sei disso, deixou o Curitiba empatar, mas vamos lembrar que o Curitiba não é igual ao Goiás, o Goiás não é igual ao Curitiba. O Goiás vem recaindo, parece que tomou umas pingoiadas aí e caiu de produção. Tá feia a coisa de se ver. Eu não gosto desse técnico do Goiás, tá prejudicando o Goiás. Pra mim a formação tática é horrível, ele não troca o time corretamente, demora, enfim, né? Enfim, eu falei isso no jogo de análise lá. Mas nos números aqui, os números não tão cativantes assim. Por exemplo, chance de vitória de 40% para o Atlético, contra 33% aí do Goiás, mesmo jogando em casa, de manter o SG de 29% para o Atlético, contra 25% do Goiás, né? Chance aí de 2 gols para 37% do lado do Atlético e 31% para o Goiás. Galera, o que eu vejo? Na minha humilde opinião, mesmo aí que o Atlético possa ir com um time misto e tudo mais, o Goiás foi lá, recuperou, fez 2 gols contra o Avaí e tudo mais, mas assim, eu acho que o Mohamed tomou um choque de realidade aí contra o Curitiba, né, porque estava, digamos, jogando em casa, tal, pimposo e tal, e o Curitiba foi lá e conseguiu. Então ele vai jogar bonitinho, com uma calmaria, eu acho que os jogadores vão entrar com mais calmazinha. Foi feio o jogo na Liberta, empatou. Mas assim, o Atlético sabe que é um dos times, né, com potencial mais fortes do campeonato e precisa brigar por essas primeiras posições. Então eu acho que sim, que vale sim fechar uma zaguinha ou pelo menos fazer uma mistagem dos jogadores de linha de defesa, pelo menos uns 2 jogadores aí, uma linha de 3 defensivamente do Atlético. Acho que o Atlético ganha aí de 2-0 esse jogo aí, tá bom? E para finalizar aqui, um jogo aqui bem fora da curva, tá? Bem fora da curva, é entre o Corinthians e o Fortaleza, assim como eu falei nas análises do vídeo passado, falei agora um pouquinho do jogo de ontem. Cara, parece que o nosso técnico do Coringão aí entendeu a modificação de trabalhar com o meio de campo, de trabalhar com o Corinthians. Nos últimos jogos eu vi o Corinthians até legal, por mais que tenha apanhado do Palmeiras, jogou muito bem ontem contra o Boca Juniors, né? O meio de campo funcionou maravilhosamente bem. E assim, jogando em casa, tem tudo pra vencer esse jogo. Boleiro, mas é contra o Fortaleza. Inclusive, não sei se foi essa semana, o Fortaleza deu uma goleada aí acho que foi no Caucaia, né? Um negócio assim. Foi um chocolate. Mas assim, dentro do Brasileirão, o Fortaleza ainda tá deixando a desejar. Não mostrou pra que veio, né? É um grande time, um time ajustadinho. Tem tudo pra ficar ali entre os 8 primeiros da tabela. Mas assim, tá fraco, né? Então, o que eu pensei? Dá pra fazer uma apostinha no Corinthians. Não é aquela zaga 100% segura, mas é uma zaga que a gente pode fazer uma aposta fora da curva. Eu tenho 2, 3 times, boleiro. Então mete uma no Corinthians aí, ou faz uma mistagem aí. Então, nos números, o que mostra pra gente, né? Chance de vitória aí de 81% para o Corinthians contra somente 6% do Fortaleza. Chances de SG de 55% para o Fortaleza contra 7%, perdão, para o Corinthians contra 7% do Fortaleza. Chance de 2 gols ou mais de 2 gols de 73% aí pro lado do Corinthians e 7% para o Fortaleza. Né? Média de pontos, você vê que em casa o Corinthians tem em torno de quase 96% de ponto em casa contra 26% de visitante do Fortaleza. Então os números é muito expressivo do lado do Corinthians, por isso que eu vou apostar. E como eu mostrei aí pra vocês, média de gols do Fortaleza é 0,25, é um terço do nada do 0,5.4231. Brincadeira, tá bom? Então é muito pouco jogando fora de casa. Por isso que eu estou contando com essa aposta aí no jogo do Fortaleza e o Corinthians, beleza? Então vale arriscar, beleza? E aí, colocando na telinha pra vocês, deixei 2 timezinhos aí pra vocês, uma base, tá? O que eu quis mostrar pra vocês aqui um pouco fora da curva, espero que vocês gostem. Não copiem, porque se der errado isso aqui, vocês vão me culpar, tá? Mas ó, o primeiro time aí, eu fechei com a zaga inteira do Botafogo, por tudo que nós já conversamos. Coloquei um trio, né, com Vina, Edenilson e o Andrei, que eu acho que são 3 jogadores de potencial, né? Hulk, o Erisson de capitão, o Caleri e também o Hulk e nosso professor é o Menezes. Então acho que esse time ficou bem boladinho aí, vai fazer uma boa pontuação. E no nosso segundo time, tá? Uma base legal, fechei na verdade uma base em cima do Internacional com 4 jogadores e o Vitor Cuesta ali no meiozinho ali, só para dar uma diferenciada do Botafogo. No nosso meio de campo coloquei, né, o Everton do Cuiabá, que eu acho que é um excelente jogador, um cara de desarme, finalização e assistência, né? O Nacho, né? O nosso querido o Renato Augusto do Corinthians, fazendo uma aposta fora da curva.
no nosso ataque, não vou sem ele. Vai o Igor Paixão, o Hulk e também uma poção usada no alemão. Acho que ficou bem legal essa mescla. Então, se te ajudar aí, pega esses dois times aí, faz uma maçaroca ou pega as dicas que eu dei agora, faz um negócio bem assim, tá bom? Então é isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo pra vocês aqui. E esse vídeo foi especial 2 em 1, mostrando aqui pra vocês nossas dicas e também nas dicas de tiro curto. Se você gostou, de coração, deixa um like pra nós, deixa um comentário aqui se você gostou, se o vídeo foi legal, tá bom? Obrigado, boa semana, boa sorte. Lembrando que nossa live da rodada de número 4 é sexta-feira, ali por volta ali dos seus 8, 9 horas da noite, estaremos ao vivo para todo o Brasil. Um beijo do seu amigo boleiro, fica com Deus e fui!